ouvintes, aqui é a Mariana Lima e eu queria uma esteira na minha sala para editar podcast como a Jacqueline Carlisle do The Bold Type. Oi gente, eu sou a Raquel, eu tenho a estatura da Edna Mode e um pouco da personalidade da Jane Sloan. Oi gente, eu sou a Stephanie e eu sou uma mistura de Sutton do The Bold Type com a Andy do Diabo Veste Prada. Oi, eu sou a Lívia, eu já fui Rachel de Friends e hoje meu sonho é ser Sylvie de Emily in Paris. Adoro. Sem a Emily, por favor. Olá, pessoal! Então, hoje estamos aqui reunidas para o primeiro episódio do The Fashion Vocab. E esse é o novo formato de podcast aqui no Moda na Mochila. E a ideia é a gente aprender vocabulário de moda em inglês. Então, para compor esse time, temos aqui uma estilista e podcaster, eu, uma jornalista de moda, uma produtora de moda e uma antropóloga e pesquisadora. Então, se você quer saber mais sobre a trajetória dessas mulheres fantásticas, eu vou deixar o link para os episódios da história de cada uma delas aqui na descrição, porque todas elas já participaram. E o episódio delas ficou entre os top 10 de 2022. Então, vocês sabem que aqui, né, esse time tá responsa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre frases marcantes de filmes e séries de moda de ficção. Algumas não são de moda, mas tem alguma frase que marcou muito a gente, ou um figurino muito legal. E aqui vai ter um pouco de tudo dos queridinhos, desde a cultura pop até os clássicos dos anos 50. Então vamos lá, segue uma listinha pequena aí pra gente começar a se aquecer. The Devil Wears Prada, Breakfast at Tiffany's, Sex and the City, The Bold Type e muito mais. Então vamos com a gente, pegue essa mochila e venha aprender mais sobre vocabulário de moda em inglês. A gente pode começar com um dos filmes mais marcantes aí, né, que todo mundo ou ama ou odeia, que é o Diabo Veste Prada. Tem uma frase muito marcante do filme que eu acho que cabeu muito bem para esse episódio, que é bem no início que a Andrea fala "Can you spell Gabbana?" Hello, Mrs. Priestley's office. That's what I meant, Miranda Priestley's office. She is in a meeting. Can I please take a message? Uh-huh. Okay, can you please spell Gabbana? Hello? Guess not. Muito bom, esse filme tem várias frases marcantes, mas eu vou começar passando a palavra pra Lívia, porque no episódio dela, ela já comentou que teve uma frase do filme que fez mudar a história dela, e foi assim a frase que decidiu que ela ia trabalhar com moda. Então eu vou passar pra Lívia, porque ela é especialista aí nessa frase. Então, até aquele discurso clássico da Miranda Priestley pra Andrea, que é o discurso do Cerulean Blue. E é interessante como ela monta esse discurso. Ela não tá dando um discursinho pra menina que tá rindo. Todo mundo viu o Diabo Veste Prada, a gente não precisa explicar. Mas ela não tá só dando um discursinho, ela tá explicando história da moda e sistema da moda de uma maneira extremamente elegante. Mas tem uma parte específica que eu queria trazer pro podcast, que é quando ela diz: In 22, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. Gowns são vestidos de festa. Então, cerulean gowns. Cerulean é a cor, o tom de azul específico. E antes ela fala assim: It's not turquoise, it's cerulean. É muito específico esse tipo de cor. Something funny? No, nothing's, it's just that both those belts look exactly the same to me, I'm still learning about this stuff and, This stuff? Oh, okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who
showed cerulean military jackets. I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. E aí ela tá usando um suéter super achando que aquilo não tem nada a ver com o sistema da moda. E a Miranda explica que, baby, você é parte do sistema. E aí tem mais uma outra palavra que eu queria chamar a atenção aqui, uma expressão que é trickle down. Trickle down é uma expressão usada pela sociologia econômica, é uma teoria lá do começo do século passado, sobre como o gotejamento, seria traduzido como gotejamento, como o gosto da elite goteja até chegar no casual corner in a clearance bin, né? Um cantinho de promoção. Essa teoria da trickle-down é usada até hoje, embora tem várias outras teorias bem mais recentes, da década de 90, sobre o bubble up, que é como o streetwear sobe até as grandes passarelas. Mas a gente ainda vê isso acontecer muito. Então, são alguns termos bem importantes para saber se a gente está estudando moda, não só trabalhando com moda, mas esse conceito da trickle-down é bem importante. Na minha equipe, entrou uma pessoa nova que ela não trabalhava com moda antes. Ela trabalhava só com matéria-prima focada em mecânica. Então, o mundo da moda é super novo para ela. E aí, a gente estava vendo umas provas de umas colaborações que estão tendo lá na empresa. E aí ela comentou comigo, Mari, me responde, quem define nessa empresa o que é bonito ou feio? Porque ela tava achando a colaboração, tipo, super, assim, esdrúxula, sabe? Aí eu falei, aqui na empresa é o pessoal da equipe de design e os merchandisers, né? E os diretores de design e tudo mais. Daí eu falei pra ela, mas você tem que ficar atenta que o nosso olhar, ele muda, né? E aí, daqui a 5 anos depois, isso vai estar na Zara e o olhar dela já vai ter se acostumado com aquilo e ela vai gostar daquela peça que foi criada, sei lá, 5 anos atrás. E aí ela ficou, eu não consigo acreditar que isso acontece. Quase que eu olhei pra ela e falei, cara, e essa calça, quanta cor que tu tá usando aí hoje, tu gostava dela 10 anos atrás? Não, né? Sneakers. Pra mim, o maior exemplo são sneakers. Primeira vez que eu vi aquela passarela da Chanel, acho que foi 2011, e eu olhei assim, what the fuck? Não, eu nunca vou usar tênis numa situação, não. Eu não sei quantos eu tenho. É só o que eu uso agora. Exato, então é a trickle down, a gente engole. E interessante ali sobre o Cerulean Blue que tu falou também. Eu tava pesquisando mais sobre a cor e eu descobri que o Cerulean Blue foi a primeira cor do ano da Pantone, lá em 2000. Fica de cara, né? Eu não sabia. Nossa, eu não tinha ideia disso. Eu também não. E tanto que, assim, essa cena também, ela foi muito... Eu acho que depois a Vogue americana fez uma matéria, porque todo mundo ficou perguntando, tipo, tá, cadê essa coleção do Oscar de la Renta, né? A gente quer ver esse Cerulean Blue. E parece que a coleção foi fictícia, né? Eles deram um exemplo de Oscar de la Renta, assim, só pra ela falar o nome de um designer e tal. Mas a coleção não existiu. Então, essa coleção que ela cita não existe. Segundo a matéria da Vogue. Caraca. E os arquivos que eles reviveram, assim. E eu fiquei, gente, mas eu quero procurar esse Cerulean Blue, cadê? E a gente não vai achar no Oscar de la Renta. Eu fico até pensando se é uma forma de anunciar as marcas, tipo, que eles fizeram parcerias com marcas Talvez. de marketing antes sim. de lançar o filme, e aí colocaram Oscar de la Renta pra falar o nome dele no filme, né? Não se esqueça que o Oscar de la Renta é americano. Muito provavelmente tinha ali algum quê de financiamento no Diabo Veste Prada. Isso aqui é só uma teoria da conspiração. Não sei se é verdade, tá, gente? Nossa, mas eles devem ter feito um bom trabalho, porque eles citam, tipo, muitas marcas, assim, sabe? Eu não lembro se Girl Boss saiu na mesma época do filme. Vocês têm alguma ideia? Nada a ver, eu tô viajando na maionese agora. Mas eu tava reassistindo essa semana, e daí tem, acho que no 2º ou 3º episódio da série, ela tá andando na rua em LA, e daí tem, tipo, assim, um cartaz gigantesco, Devil Wears Prada, assim, no fundo. Eu falei, meu Deus, gente. Ah, sim, porque a série do The Girl Boss é bem anos antes
da história dela, né? Então, de certo, também o The Devil Wears Prada influenciou na carreira da própria... como é que é o nome dela mesmo? Sofia Amoroso. Provavelmente influenciou também na história dela, né? E aí colocaram lá, fez parte disso. Queria falar de outra coisa também, já que a gente tá falando de cor. Tem uma frase do The Bold Type que me marcou muito, assim. Eu já tinha ouvido sobre essa regra, entre aspas, da cultura norte-americana, mas nessa frase específica do The Bold Type que comecei a pesquisar mais sobre o tema. Um episódio que elas vão pra Paris, e aí o chefe da Sutton, que é o Oliver, ele fala pra ela seguir o coração dela e ir atrás do boy dela. E ele fala a frase: Never walk away from love, no white after Labor Day, and never walk away from love. He's in New York. I think he's about to propose. There are these things called airplanes. Oliver, I can't just leave. I'm telling you to never walk away from love. No white after Labor Day, and never walk away from love. Really? Go. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso da razão, né? Por que se fala isso de não usar branco depois do Dia do Trabalho? O Dia do Trabalho no Brasil e na América do Norte é diferente. Em Brasil é em maio, né? 1º de maio. Aqui, na América do Norte, é a primeira segunda-feira de setembro. E essa primeira segunda-feira de setembro, ela marca um símbolo do final do verão. Só que, assim, olhando para a história, como sempre, né? Essa regra foi inventada bem classicista, assim. Acontece que as famílias ricas, elas faziam suas viagens de verão e o guarda-roupa delas era claro, era com linho, era com chapéu Panamá. E aí, quando elas voltavam para a cidade, tinha essa troca oficial e simbólica do guarda-roupa para se preparar para o outono. Então, elas criaram, a sociedade, né, rica, criou essa regrinha de não usar branco depois do Labor Day. Só que as pessoas trabalhadoras que não tinham dinheiro para sair da cidade e curtir o verão e curtir as férias, elas continuavam com essas roupas mais escuras, né? Não tinha essa troca, ninguém tinha, tipo, várias trocas de guarda-roupa para fazer como com as classes mais altas. Então, achei interessante trazer aqui. Queria saber, Steph, especialmente você morando em Nova York, já tinha ouvido falar disso? As pessoas ligam para isso ainda ou não? Cara, eu confesso que eu não prestei atenção nisso. Eu tava até com medo de você me perguntar isso, porque eu falei, cara, eu juro que eu não prestei atenção. Eu passei, 2 setembros aqui já. E eu vi essa frase, e eu acho que não é só nessa série que eles falam, porque eu também já tinha prestado atenção, já tinha ouvido outras vezes. No Gilmore Girls ouvi já. Sex and the City, Gilmore Girls, e eu essa semana eu vi no That's 90 Show, que a Jackie chega de branco e a Kitty fala alguma coisa e ela diz assim, white, please. Mas na verdade é porque a Jackie tava indo casar. E aí ela brincou, tipo assim, né, tu não é virgem pra usar branco. E a Jackie veio burrinha, entendeu? Tipo assim, but it's not even Labor Day yet. Ah, sim, verdade. Tô, na verdade, curiosa pra esse ano, na verdade, prestar atenção se as pessoas seguem isso. Mas, realmente, ele acaba tendo uma diferença do guarda-roupa muito grande, assim. E, hoje em dia, eu acho que acaba sendo meio intuitivo das pessoas. Eu até teve um dia que foi muito engraçado, que eu tirei várias fotos da rua, assim, que é uma coisa que eu quase não faço, de quantas pessoas eu tinha visto de tênis brancos, shorts jeans e camisa de linho no verão em Nova York, assim, branco, sabe? Parecia um uniforme, sem querer. E aqui no inverno, você vê todo mundo de calça jeans, tênis e, uma puffer preta. Então, assim, muda bastante. Você vê, diferença de cor também. Você falou isso e talvez se hoje em dia, por mais que não seja, uma regra, né, cultural e tal, acabou ficando intuitivo essas coisas. Então, a gente olha na rua, as pessoas hoje, no inverno aqui, tudo escuro. E no verão é completamente o oposto. Eu vi um meme falando que as gurias de Nova York só usam puffer da Aritzia, que é uma marca canadense, inclusive. Aqui em Amsterdã, elas usam puffers bege. As meninas todas têm o mesmo padrão, assim, elas são todas loiras e elas usam aquela estética clean girl, então, né, o cabelo presinho baixo, assim, as argolas douradas ou alguma coisa dourada baixo, cabelo bem loiro, maquiagem bem limpa, com o olho só destacado, a puffer bege
de uma dessas marcas, provavelmente, mas eu super não acompanho marca de roupa de puffer. Eu acho horrível. A Moncler, né? Deve ser bem forte aí na Europa. Mas não é Moncler, é uma outra marca. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Já tentei ser adepta da puffer e não consegui. Eu tive que dar pra uma amiga minha. Eu falei, olha, pega aí, que eu não consigo. Eu usei 3 vezes, eu falei, não consigo. Eu tenho uma, assim, que eu uso muito ocasionalmente, mas ainda não é, tipo, uma coisa muito gritante no meu guarda-roupa. Acho que não é muito meu estilo, sabe? São dias bem específicos que eu falo, ai, que vontade de usar. Eu confesso que eu já mudei muito o meu estilo, assim, quando eu cheguei aqui no Canadá. Porque é aquela coisa, a gente vai olhando por 5 anos, as pessoas usando na rua, e a gente vai começando a achar bonito aquilo, né? Vai se tornando, tipo, uma norma, assim. Mas eu acho que é justamente isso, né? Porque, por exemplo, Londres também, todo mundo. Eu falei, não, vou comprar. Eu vi uma amiga usando, falei, nossa, ficou muito bom em você. Cara, não deu outro, usei 3 vezes. Falei, quê? Nada a ver. Não rola. Então, passando, né, do bow tie e do branco do bow tie pro pink e o funny face. Funny face em português brasileiro é Cinderela em Paris. Nunca entendi porque que traduziram desse jeito, porque não tem absolutamente nada a ver. E Funny Face é um filme, ele se passa, é a Audrey virando modelo, né, meio desajustada ali naquele meio, e aí tem um musical, é um filme musical. E aí tem uma peça musical que é a editora da revista falando sobre... É um pouco Miranda Priestly também, só que ela é mais legal. Ela não é a Anna Wintour. E aí ela fala, eles estão decidindo o editorial, e ela fala Think Pink. E aí é toda uma música sobre o Think Pink. E a música inteira é muito legal, tem muito vocabulário, tem muita cores diferentes, não tão usuais do que a gente saiba em inglês. E aí tem um pedaço específico que eu queria destacar, que ela diz, Think Pink, forget that Dior says black and rust. Rust é ferrugem. Think Pink, who cares if the new look has no bust? Bust é busto. Banish the black, burn the blue, and bury the beige. From now on, girls, think pink. Forget that Dior says black and rust. Think pink. Who cares if the new look has no bust? Now, I wouldn't presume to tell a woman what a woman ought to think, but tell her if she's gotta think. Think pink. For bags, pink for shoes, razzle, dazzle, spread the news. Então ela brinca sobre essa feminilidade do rosa e como usar, e aí toda a letra fala sobre isso. E quem não viu Funny Face, super recomendo, porque é uma lição de história da moda incrível. Eu assisti na faculdade esse filme e eu não entendi uma coisa nessa música. Eu não entendi o que o No Bust tem a ver com rosa. Eu acho que é mais uma brincadeira com uma possível feminilidade. Eu não gosto desse conceito, mas na época faria sentido. Também é pra rimar com Rust. Boa. Can you please spell Gabbana? Eu tava revendo também umas frases do Legalmente Loira. Tô curiosa pra saber como é que vai ser o filme 3. E eu tô pensando, gente, que esse filme deveria ser de transição de carreira. Ela deveria mudar do direito pra moda. Porque ela fala tanto sobre moda e parece que... Faz tempo que eu não assisti o filme, né? Mas parece que naquela época ela decidiu fazer direito só pra parecer inteligente, só pra, tipo, cumprir uma norma da sociedade, mas que ela realmente deveria ter trabalhado com moda. Ela pode estar trabalhando como advogada de sustentabilidade na moda. Maravilhosa, né? LVNH. Vamos mandar aí umas ideias de... Eu conheço uma consultora de moda que ela faz consultoria hoje em dia para grandes empresas sobre, tipo, vestimentas, assim, e, tipo, no sentido, na verdade, porque existe um dress code, quando você fala, né? Isso tudo no Brasil. É um dress code e que as pessoas acabam usando sempre o mesmo. E ela faz justamente o contrário, falar assim, você pode se vestir bem, porque ela era advogada. E daí ela falou, você pode se vestir bem sem ser, tipo, o óbvio e o básico de sempre. Então, às vezes, até, tipo, falando nisso, às vezes ela consegue até, tipo, trazer essa coisa do direito, digamos, pra moda de outros lados também, assim, sabe? E se a gente for pensar o rosa específico, né, pensando nessa transição, porque uma das coisas que ficou muito famosa no Legally Blonde foi aquela estudante de direito de Harvard, de rosa, né, que o rosa não é uma cor séria. E hoje a gente já tem uma noção completamente diferente, desde o Think Pink do Funny Face em 57,
passando pela Legalmente Loira e agora com Barbiecore, um novo Legalmente Loira, a coleção do Valentino toda pink. A gente olha pro rosa de uma maneira completamente diferente. E eu acho que uma das coisas que tem nos ajudado a deixar o rosa mais sério, além, claro, de toda a diferença da cartela, né? Tu tem um rosa mais magenta, um rosa mais antigo, mas que os homens estão inserindo essa cor na cartela. E isso nos ajuda, infelizmente. A gente tem que dar o braço a torcer, que a gente precisa da moda masculina nesse sentido. Os designers pensando nesse sentido, que ela tem se tornado uma cor sem gênero, né? Inclusive, eu acho que os homens ficam lindíssimos de rosa, que usem mais. Tem também uma outra questão que eu acho interessante, que as redes sociais de empreendedorismo feminino, muitas delas usam o rosa na cartela, né, como cor principal. É meio que essa onda, assim, né, que tu tava comentando sobre, foi pro guarda-roupa masculino, parece que agora as mulheres estão retomando o poder do rosa e falando, cara, essa é a minha cor mesmo, vamos aí, a gente pode ser mulher empreendedora forte e usar rosa, e é isso aí, sabe? Eu não sou consultora de imagem, mas eu percebi, assim, que muitos perfis de empreendedorismo feminino, tem um que eu adoro, que é o Moving Girls, que ela usa rosa e vermelho na cartela, e depois podem colocar, gente, uma lista de outros perfis que também usam. Eu vou passar para a Steph para falar sobre a diferença de tamanhos comparado com o Brasil e com os Estados Unidos. E acho que isso é uma das coisas, tipo, mais básicas. Até quando você viaja, assim, sabe? Eu peguei essa de uma cena do Diabo Veste Prada, que é quando eles estão na cafeteria, eles começam a falar de tamanhos. E daí ele fala, o 2 é o novo 0, o 6 é o novo 4. Não, mentira, ele fala o 4 é o novo 2, o 2 é o novo 0, e daí ela pergunta, e o 6? O 6 é o novo 14. Corn chowder. That's an interesting choice. You do know that cellulite is one of the main ingredients in corn chowder. So none of the girls here eat anything? Not since 2 became the new 4 and 0 became the new 2. Well, I'm a 6. Which is the new 14. Shoot. Oh, never mind. I'm sure you had plenty more polyblend where that came from. E daí você fica tipo assim, meu Deus, do que eles estão falando, se você não sabe exatamente as medidas. E a questão de, tipo, aqui nos Estados Unidos, quando você vai comprar roupa, além do PMG, né, a gente não usa, tipo, 36, 38, 40 igual no Brasil. É 0, 2, 4, 6, 8. E às vezes é um pouco confuso quando você, tipo, viaja e tem essas diferenças. E a gente sabe também por sapato, quando você pega um sapato até no Brasil, você vai ver ali, tá, tipo, tem números. Cada país tem uma medida diferente, assim. E eu acho que a primeira vez que eu cheguei aqui, eu fui exatamente pra assim, tipo, eu sou tal número no Brasil, então você só tira o 3 e você pega a mesma coisa. E, tipo, nada me servia, tudo ficava grande. Então eu percebi que... Eu até pesquisei, na verdade, o que eu pesquisei no Google falava que, tipo, por exemplo, o 36 é o 6, o 38 é o 8, mas não funcionou no meu corpo, tá? Então eu acredito que seja diferente. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, porque eles usam inches e a gente usa centímetros, e eu tô, tipo, começando a entender agora a questão de medidas de corpos em inches, mas é uma coisa que leva muito tempo, porque eu tentei traduzir, eu falei, não consigo, tipo, fazer a matemática. Então, direto no aprender tudo de volta. Eu tô há 5 anos aqui e ainda jogo no Google quando vou comprar alguma coisa, que eu não lembro muito bem. Eu vou no olho aqui. Na Europa também é diferente do Brasil, é uma questão de são 2 números de diferença, que eu nunca sei se é pra mais ou se é pra menos. Eu deixei de prestar atenção nisso tem um tempo. Até porque, eu não sei se isso aconteceu com vocês também desde que vocês se mudaram, mas eu engordei desde que eu vim pra Europa. Então, assim, o meu tamanho que era no Brasil já não é o mesmo tamanho daqui. Então, eu não presto mais atenção. O que eu vou é no olho. Tipo, cabe em mim? Acho que cabe. E aí, depois, quando eu vou ver o tamanho, eu tipo... Hoje em dia tem se falado mais sobre isso, porque tá tendo um boom de personal stylists, né? E indicando como comprar melhor as roupas. Se desapegar um pouco do número que tá ali na etiqueta, né? E provar realmente e comprar o tamanho certo pro seu corpo. E eu até tava conversando no episódio que vai sair semana que vem, com o Sérgio Silva, e ele tava falando sobre essa questão do corpo, de
do corpo gordo, né? E se vestir melhor. E eu tava falando pra ele que eu me sinto mais bonita, às vezes, nua do que de roupa. Porque, às vezes, parece que eu ainda tenho um pouco disso de, comprei uma roupa que, às vezes, não é do meu tamanho. Eu tô ainda me aprendendo também sobre isso, né? E aí, às vezes, tu não coloca uma roupa ali do tamanho certo e parece que, tipo, o teu corpo, a forma natural, eu, pelo menos, tenho essa relação melhor com o meu corpo. Mas vocês vão ouvir no próximo episódio a gente falando sobre isso. Tem outra frase também que me marcou, Steph, nessa cena que tu comentou, que é o Nigel, né, o nome dele, né? Desse personagem. Nigel, Depois de falar pra ela e fazer um bullying ele básico com ela sobre o tamanho dela, ele faz mais um bullyingzinho, falando, depois que ela, tipo, derruba uma sopa no suéter dela, ele fala assim, eu tenho certeza que você tem muitos outros polyblend, de onde esses vieram, que polyblend é a mescla, né, de fibras ali do suéter dela. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, quem que não usa poliéster, né, um suéterzinho de poliéster que atira a primeira pedra, né? Como a Raquel tava falando esses dias num post dela, às vezes a gente fala sobre moda de luxo aqui no podcast, a gente trabalha pra marca de luxo, mas não dá pra ficar comprando marca de luxo, né, adoidado. Eu falo uma coisa que é engraçado, que tipo, gente... Bom, eu sou bem realista quanto à moda, assim, né? Eu falo que a moda, ela é mais pra quem gosta de consumir do que pra quem trabalha, né? Porque a gente que trabalha, a gente não vive esse glamour que as pessoas olham, tipo, da moda, assim. Então, o polyblend tá no nosso guarda-roupa. Agora, talvez pra pessoa que olha e fala assim, meu Deus do céu, eu amo moda, eu consumo todos os designers grandes de moda. E você fica assim, tipo, meu Deus, eu adoraria também, né? Você usar só cachemir. Vou até dar um exemplo prático sobre isso. Eu trabalho para uma empresa, para um grupo, que é a PVH, que tem duas grandes marcas, a Tommy Hilfiger e a Calvin Klein. E a gente tem a Sample Sales, que é o grande momento da nossa temporada, que é quando a gente pode comprar as amostras. E aí eu comprei um suéter da Calvin Klein, achando que eu tava arrasando. Aí quando eu tava viajando com ele, e eu tenho uma grande amiga que é especialista em fibras. Aí a Gabi pegou e ela disse assim, deixa eu ver que fibra é isso aqui. E era uma polyblend, uma coisa da Calvin Klein e tal. E não, o que é o problema da polyblend? Que aí a Gabi me explicou. É uma mistura de um monte de sintético. Uhum. E isso é muito ruim em muitos aspectos. Primeiro já tá cheio de bolinha. Eu comprei tem 2 meses. Segundo, isso não é reciclável. Então esse é o problema da blend. Uhum. Se é uma peça só de poliéster, dá pra reciclar. Se é só viscose, dá pra reciclar. Se é só algodão. Então assim, mesmo que a gente compre em fast fashion, prestem atenção na etiqueta e procurem. Se é feito só com uma fibra, é muito menos pior, digamos assim. É muito menos pior pro meio ambiente, mas pro toque pode ser que não seja tão bom. E aí a gente pode comprar uma peça que não é tão gostosa de usar e é aquele dilema, né? Tô ajudando o meio ambiente ou quero usar uma roupa que tem um toque legal, uma coisa gostosa. Eu também tenho a questão da vestimenta, né? Do toque que tem no corpo. Por exemplo, tipo, o poliéster, ele não é a coisa mais transpirável possível, né? Então, você tá usando lá o poliéster e, tipo... Gente, você tá com vários layers, né? Então, você precisa de uma coisa, tipo, que seja gostosa de usar. Então, realmente, assim, não acho que não é só também, né? Tipo, pensando na sustentabilidade, que obviamente é uma coisa extremamente importante, mas se você tá olhando uma questão também de uso, ele não é extremamente confortável. Eu tava assistindo Emily in Paris, e aí a Emily tem uma cena que ela fala pro Benoit, depois de ele ter se encontrado nos bastidores com a Mindy, se vocês sabem o que eu tô falando. E a Emily fala pro Benoit assim, your fly is open. She sounds fantastic. She really does. Your fly is open. What? Oh, thank you. E aí eu falei, fly, porque agora eu trabalho com matéria-prima, trabalho com aviamentos. E eu sei que fly... Ela estava se referindo ao zíper dele, ao zíper da calça. Ela não falou pra ele, your zipper is open. Ela falou, your fly is open. Fly, zipper, é o zíper que se usa pra calça jeans e pra calça de sarja. E aí eu joguei lá no grupo porque eu fiquei animadíssima que eu tava, né, arrasando, sabendo esse vocabulário aí. E aí o galera falou lá no grupo que tem um episódio de Friends também, que a Rachel fala pro Ross, isso... Your money's mine, Green.
Your fly is open, Geller. Ela fala, your fly is open, Geller. Estavam jogando poker lá, então, meio que assim, numa rivalidade. E aí ela fala isso pra ele. É muito engraçado. E eu não sabia. Aí eu comecei a jogar no Google, no YouTube, essa frase. E vi vários outros filmes que eles falam sobre isso. Mas uma coisa interessante que eu venho percebendo sobre aprender inglês é que, pra mim, uma coisa que tem me ajudado muito é ter essas referências visuais, sabe? Tipo, de visuais e de dia a dia. Antes, se eu estivesse lá no Brasil, ou assistindo essas séries, eu nunca teria prestado atenção nessa palavra durante o episódio. Eu teria só, tipo, ignorado ela porque eu não sei o que ela é. Mas agora, como tá no meu dia a dia, no meu vocabulário, é muito mais fácil de eu identificar que essa palavra existe e fazer uma conexão, né? Queria saber se vocês sabiam já dessa palavra ou não. Eu sim, por causa que eu assisti Ted Lasso recentemente e ele fala em alguma parte de Ted Lasso, alguém cita. E eu também prestei atenção, só que quando a gente conversou sobre isso, que nem você falou no início, tipo, você foi exatamente nas palavras mais voltadas pro teu dia a dia, né? Eu não me toquei. E quando você falou do Flies Open, eu falei, meu Deus, eu vi isso em Ted Lasso. Eles falaram, eu prestei atenção, eu falei, nossa, eu não conhecia, tipo, essa expressão pra zíper aberto. E eu falei, faz todo sentido. E vida que segue. Tipo assim, me marcou por um segundo e eu deixei seguir. E eu depois eu fiquei pensando, cara, eu nunca ouvi. E talvez eu tenha ouvido e não tenha prestado atenção também, que nem você falou que em outros momentos, né? Mas eu tenho que fazer um confessionário aqui também, gente. Eu tô amando esse episódio porque, assim, uma das minhas maiores dificuldades, principalmente como jornalista e aí escrevendo em outra língua, que é punk pra mim, é o vocabulário, assim. E moda é muito, tipo, cheio dos... E, tipo, fly zipper eu nunca tinha ouvido falar, assim. E eu acho que eu nunca também percebi vendo as séries. Mas é isso, eu acho que, principalmente, assim, na minha área, como você tinha comentado, Stephanie, também, da gente procurar palavras de acordo com a nossa vivência, né? Eu tô amando, assim, esses termos técnicos que eu falei, cara, eu tenho que usar tudo isso nos meus testes e eu não sei ainda, né? Tipo, deixa eu anotar. Eles até chamam também o próprio botão da calça jeans de fly button. Porque o botão da calça jeans, ele tem aquela base que é um pouco mais alta, né? Do que os botões comuns que são flat, que são, tipo, chapados. Ela tem aquela elevação, assim, entre... Tipo um tubinho, Isso. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez em Friends, há milhões de anos atrás, eu lembro que eu achava que era braguilha. Eu até hoje não sei se de repente não é. Então, eu acho que era aquilo. Então, quando eu ouvi Your Fly is Open, Geller, eu, tipo, a braguilha dele tá aberta. E ela usa isso como um truque no jogo. E aí eu identifiquei aquilo ressoou de alguma maneira na minha vida. Tipo, ok, eu sei o que é isso. Mas eu nunca parei pra pensar qual era o significado, por que é fly. Can you please spell Gabbana? Tem uma coisa que a Steph também comentou, que é essa diferença de como eles chamam designer clothes em português, né? Que nos filmes se traduz pra roupas de grife. A gente no Brasil acaba usando muito, tipo, roupa de grife, não sei o quê. E daí, quando você chega aqui, as pessoas falam, porque designer clothes. E, sei lá, às vezes labels. Labels também tem um patamar diferente, né? Você tá falando de... Mas aí até faz um pouco sentido você falar de labels, porque você tá falando de marcas com renome. Agora, sim, labels não é só não só da tag, assim, né, que vai na roupa. Mas daí, quando você tá falando, assim, designer clothes, a impressão, primeira vez que eu ouvi, que eu parei pra prestar atenção, na verdade, assim, né, aquela questão da tradução e tal, que muitas vezes eu deixei passar despercebido. Mas quando eu parei pra realmente analisar a palavra, eu falei, caramba, mas tipo, designer clothes não necessariamente significa, tipo, só marca de roupa, se você pensa na tradução voltada pro português. Mas ela também, tipo, qualquer pessoa que crie alguma coisa. Tipo, você tem uma criação por trás, você não necessariamente precisa estar dentro das grandes casas. Aqui, não, designer clothes, quando você tá falando, tipo, designer clothes, as duas palavras juntas, normalmente ela está relacionada a, tipo, grifes de luxo, grandes nomes, roupas caríssimas, assim. Então, é como se estivesse dizendo que aquelas roupas são feitas por designers e, tipo, sabe? Quando você pra olhar e fala, eu não sei de onde vem isso também. Talvez seja uma coisa pra pesquisar e ver historicamente deve ter alguma coisa, né? Que talvez antes as pessoas não eram denominadas designers, não sei, estou conspirando aqui também. Mas ainda usar isso hoje em dia, assim, até, tipo, me deu um baque que eu fiquei até meio assustada, porque
Eu tenho contato com muitas marcas pequenas. E às vezes acabam marcas muito diferentes, assim, sabe? Completamente nada a ver com o que a gente vê, falando em fast fashion gerais, assim, até tipo nas grandes luxos, porque acabam sendo pessoas extremamente criativas, voltadas mais para a parte criativa do que para a parte de venda. E elas também são roupas de designers, né? Então, assim, tipo, acho que foi aí que deu o choque de realidade quando eu olhei pra essa palavra e pensei assim, meu Deus, tipo, que tradução engraçada, assim, olhando pra nós no português, o que ela significaria, sabe? Sim, é engraçado também pra mim, porque eu acho que grife foi uma palavra que eu nunca usei muito em português, pra falar a verdade. Não sei se faz sentido na cabeça de vocês, mas parece que pra mim, grife, quando eu ouço a tradução, parece que é uma coisa muito mais inacessível. E porque eu sou nova na cultura norte-americana, quando eu ouço designer clothes, eu penso exatamente isso. Eu penso, tipo, pode ser, tipo, qualquer designer, sabe? Pode ser a Letícia Michels da minha cidade, que tem uma marca acessível, ou pode ser o Ertkovic, lá de São Paulo. Parece que, tipo, engloba uma coisa muito maior. Eu não tinha me ligado nisso que tu falou, de que quando eles estão falando designer clothes, eles estão falando, tipo, de marcas de luxo, né? Parece que pra mim, quando eu ouvia grife, tenho muito mais essa na minha cabeça de que é inacessível, de que é de luxo e que eu não vou poder comprar nunca na minha vida. Pra mim, grife é aquela minha tia que morava em Paris e que aparece uma vez a cada 6 anos no Brasil com um casaco de grife. É uma coisa muito dinheiro velho, europeu. E na verdade tem um texto do Bourdieu que recomendo todo mundo ler, é bem curtinho, que chama Costureira e a Sua Grife, que é sobre a magia da grife, a magia da etiqueta. E no original ele usa grife em francês. E aí pro português brasileiro da época, década de 70, quando foi traduzido a primeira vez, se traduziu como Costureira e a Sua Grife. Mas é bem legal, eu recomendo muito a leitura dele em português, mas para quem puder ler em francês, a identificar as palavras, o uso dos conceitos. Costureiro, estilista, é diferente em francês, é diferente daquela época para hoje, e é bem, bem legal de observar. Deixa eu só fazer um adendo aqui também, porque essa questão, a Stephanie falou da palavra label, né? E, tipo, da minha vivência de jornalismo, assim, a gente sempre tá caçando sinônimos, né, pras palavras, pro seu texto não ficar repetitivo. Então, assim, é muito, muito comum, tipo, você ver num só texto de moda e aí eu vou bem fazer um juízo de valor, assim, um texto de moda, assim, mediano, de você ver, assim, a pessoa se referindo a uma marca, aí ela vai pra ela não repetir a palavra marca, ela usa label, aí depois ela usa etiqueta, aí depois ela usa grife. Só que não rola de usar todas essas mesmas palavras para se referir a uma coisa, porque no português, e por influência das outras línguas também, tem significados diferentes. Então eu lembro, a Lívia falou de grife, eu lembro, eu posso estar errada, mas era um curso de jornalismo de moda que eu estava fazendo, e aí era um exercício online que a gente tinha que escrever ali uma crítica de moda, tipo, na hora, e a gente lia meio pra turma toda, né? E aí eu usei a palavra grife, se eu não me engano, para me referir à marca do Marc Jacobs. E aí a jornalista, a professora meio que me corrigiu, porque ela falou, Raquel, grife tá ligada às marcas parisienses. Então é uma palavra que ela tá um pouco mais ligada a essa coisa mais inacessível que você falou, Mari, mas ela tem mesmo. A costura, exato. E mais um pouco não alta costura, mas marcas um pouco acima, assim. Então, falar que o Ertkovic é uma grife não seria muito bom. Ele é uma marca. Uhum. E aí, por exemplo, falar que é uma label, tipo, falar que o Ertkovic é uma label só pra você procurar um sinônimo também não rola. Até porque você tá escrevendo em português, você tá ali metendo um anglicismo, né? Tipo, tentando colocar o inglês pro seu texto ficar mais sofisticado, o que, na minha opinião, ele fica um pouco, sei lá, não sei, eu não curto muito, assim, de deixar muitas línguas num texto em português, sabe? Uhum. Mas tem muita essa diferença, e aí, tipo, justamente isso, assim, na vivência de jornalismo escrevendo em português, tipo, não rola de usar label, etiqueta, marca, grife, tipo, tudo na mesma hora, sabe? No mesmo texto. Então tem essas diferenças muito sutis que a gente precisa prestar atenção, porque realmente tem significados diferentes. Que interessante. E aí, quando você foi fazer os teus textos em inglês no mestrado? Ai, um parto.
Tu teve algum caso parecido, tipo, de ter essa dúvida no que escrever pra cada marca? Como, tipo, colocar numa categoria? Nossa, muito, muito, assim, e eu confesso mesmo, tipo, pra mim ainda é muito difícil, porque eu tava há 5 anos, tipo, atuando, né, escrevendo em revista e tal, em português, e eu sou apaixonada pelo português, assim, meu pai é professor de português, tipo, eu sempre tirei nota alta em redação, eu tava tipo, yes, vamos lá. E quando eu cheguei no inglês, eu falei, velho, que texto ruim que eu escrevi, porque eu não consigo. E o inglês também, você não consegue brincar muito com as palavras, é um texto mais duro, né? O português você consegue ele é uma língua um pouco mais poética, então você consegue dar uma brincada. Mas eu nunca tinha escrito uma feature, né? Por exemplo, uma reportagem imensa em inglês. E aí você fica, meu Deus, que palavra eu uso agora? Não sei, vamos ali de Google Tradutor e um dicionário aqui, porque nem às vezes o tradutor funciona, né? Ele mais atrapalha do que ajuda. Então... O Thesaurus é meu melhor amigo, eu uso ele pra absolutamente tudo, ele tá sempre aberto no meu computador. Pois é, porque assim, até o Grammarly, né, que eu aprendi a usar também... Mas é muito difícil, assim, eu não lembro de uma situação específica, mas até hoje eu tenho, assim, um docs, né, um documento, assim, no Drive, Fashion Vocabulary, todas as palavras que eu não faço a mínima ideia do que é, e é literalmente decoreba, assim, eu acho que é você decorar. Pra dizer que eu não tô mentindo, tá aqui a minha Fashionpedia, pertinho aí, de mim, tudo. Ela tá sempre aqui. Tudo. Eu acho, você falou do Grammarly, gente, eu achei, tipo, a melhor coisa quando eu descobri o Grammarly, assim, que, cara, às vezes você tá ali, você começa a falar você tem que falar de coisas que você não tem tanto conhecimento, então essa questão da palavra, realmente, de você, tipo, se expressar da melhor forma numa língua que não é a sua, e é muito difícil, eu tenho a impressão que parece que o inglês, ele é mais compacto, assim, você não consegue falar da mesma forma que você fala o português. Sim. Então, às vezes, eu travava, eu falava, cara, eu quero me expressar dessa forma e eu não consigo. E eu parei com essa de querer me expressar com essa forma. Tipo assim, sou direta hoje em dia, é isso, porque Sim, as pessoas são diretas aqui, não tem enrolação. Mas o Grammarly me ajudou muito, sério, tipo, nossa, eu amo. Às vezes eu tô escrevendo, eu vejo que ele corrige, eu falo, opa! Até a versão... Obrigada! Até a versão gratuita é muito boa, né? É muito... E... Eu uso muito Deeply, que é ele usa a inteligência artificial pra traduzir. Então, quando eu tô na dúvida, principalmente se a expressão soa nativa ou não, eu jogo ela em português mesmo no Deeply e peço a tradução. Aí eu vejo, tá, mas continua não fazendo sentido. Aí eu inverto. Eu escrevo a minha versão, inverto e vejo se as duas traduções são as mesmas. Se ele continua traduzindo igual a frase. Aí eu, ok, é assim mesmo. Lá no meu trabalho, eu trabalho com uma outra pessoa que é nativa, né? Ela é canadense. Eu escrevo no Grammarly e depois coloco pra mandar um e-mail, né? Aí teve um dia que, ainda no Grammarly, eu tava com um pouco de dúvida se aquele e-mail tava sendo muito rude ou não. Tava muito direto, como os norte-americanos gostam. E aí eu perguntei pra minha colega, e aí ela mudou algumas coisas, e aí o Grammarly colocou que não tava legal o que ela tinha escrito lá. Falei, tá bom, beleza, vou confiar em ti porque tu é nativo, vou mandar assim, vou contrariar o Grammarly hoje. Queria então passar a palavra pra Raquel de novo, já que a gente tá falando sobre como escrever melhor aí, né, falando sobre tipo um pouco de revistas, pra falar um pouco sobre a frase que tu escolheu do The Bold Type. Essa frase aparece em vários momentos, né? Talvez, Mari, você pegue aí, eu coloquei da segunda temporada, mas ela aparece muito frequente, que é o pitch meeting, né? A palavra pitch. E pra mim, quando eu comecei a assistir a série, também eu sou viciada em série e filme que aparece redação, jornalismo e tal, era novidade pra mim, porque quando eles falam pitch meeting, eles se referem à reunião de pauta, né? E é literalmente... E aí depois eu fui fazendo assim umas conexões, porque o pitch é uma palavra que você usa muito na publicidade também, como persuasão, né? Você tá fazendo uma pitch presentation, né? Você vende ali a sua ideia e você tem que persuadir e convencer as pessoas daquilo. E na reunião de pauta, faz muito sentido usar essa palavra em inglês, porque é literalmente isso que você faz. Você tem que vender a sua ideia de conteúdo para os editores, para você, enfim, conseguir escrever sobre isso. E aí no jornalismo a gente tem muito, assim, português é uma chuva de jargão, então
eu vendi minha pauta pra tal editor, pra tal revista. Eles compraram? Compraram. Mas assim, não tem nenhum dinheiro envolvido, entendeu? É meio que ali, é tipo, você fala, não, aceitaram a minha ideia e aí eu vou escrever sobre isso. Ideas, people. Red. We have pitch meetings once a week. Could you be on time? I'm so sorry, Oliver. My subway station was closed, and then... You stopped the audition for Black Swan the musical? This is a part of my pitch. Why pretend that you didn't wake up in someone else's bed without time to go home and change? Why not show up to work wearing the same thing you wore yesterday with a few small adjustments? And we'll call it How to Turn Your Walk of Shame into a Stride of Pride. I like it. E aí, ao longo da série também, eles usam outros jargõezinhos, né? Tipo, PIS pra matéria, o que também, antes de começar a estudar mais essa questão do jornalismo em inglês, não é uma coisa que a gente, tipo, em tradução literal seria pedaço, né? Em português. Mas piece quer dizer matéria. E aí você vai pra feature. Feature é uma reportagem, que é uma matéria muito maior e muito mais elaborada. Um article, um artigo, ele não necessariamente é um artigo acadêmico. Ele pode ser uma matéria, só que é uma matéria mais curta. Então tem essas variações, assim, de palavras. Mas é isso, pitch é como se fosse pauta, né? O seu assunto ali que você quer vender. Eu vou falar pra vocês, então, mais um significado pra palavra pitch. Pitch black quer dizer que é o preto mais preto possível. Jura? Aham. Eles também usam Amei. isso. Então Amei. aí já vamos incluir mais um vocabulário pras cores, né? Acho bem legal quando se fala, tipo, fala pra mim as cores em inglês básico. Black. Agora, em inglês avançado, é pitch black, que é o preto, super preto. Engraçado, eu acho que eu já tinha ouvido deep black, mas nunca Deep pitch black. Acho que em beleza se usa deep black. Pode ser. O preto mais preto, tipo, o lápis, o preto mais preto é o deep black. É engraçado que eu aprendi isso essa semana, tipo, com um fornecedor nosso que mandou uma cartela de cores. Na reunião, ele só ficava falando pitch, pitch, pitch. Aí eu escrevi assim no cantinho, né? Em reunião é sempre assim, não sei se vocês fazem isso. As pessoas ficam falando palavras e aí eu fico, tipo, escrevendo assim bem pequenininho pra ninguém ver que eu não sei soletrar o negócio. E aí depois eu pesquiso, eu falei, então é P-I-T-C-H, de pitch. Eu fiz uma coisa uma vez, esse negócio de, tipo, não saber o que você tem que escrever. Eu tava escrevendo no Notes, assim, eu tava, tipo, cara, não lembro o que eu precisava fazer. E daí eu precisava, sabe quando, tipo, faltou um negócio, a gente precisa correr, tipo, no meio do job, assim, pra comprar um negócio. E tinha uma Deli aqui, nos Estados Unidos, Deli tem tudo, assim, é tipo, sei lá, de panificadora até, sei lá, produto de limpeza. E tinha uma Deli, eu precisava correr lá, comprar umas coisas. E eu fui lá. E eles me falaram assim, pega isso e aquilo. E era alguma coisa que eu não entendia. E eu falei, fudeu. E daí a pessoa olhou pra mim e falou assim, deixa eu ver se você escreveu, se você pegou todas as coisas, assim, tipo, pediu pra ver meu notes no celular. Não. Aí eu, na hora, eu falei, cara, na hora, eu peguei, mudei pra português. E daí, sabe quando você usa, tipo, em vez de você digitar as palavras pra você correr as palavras no teclado? Eu fiz isso, e daí saiu uma palavra aleatória, e ele falou assim, o que é isso? Aí eu peguei e só repliquei o que ele falou. Daí ele falou, mas não é o que tá escrito. Eu falei, é porque tá escrito no português. Tipo assim. Eu não sabia o que era, eu não tinha a mínima ideia, gente. Tipo assim, faltou um negócio no set que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Eu não sabia que porra era aquela e era eu que podia ir, entendeu? Aí eu fui lá no lugar e eu falei, eu preciso de tal coisa. E daí ele falou, você quis dizer isso? Eu falei, exatamente isso. Ai, gente, os perrengues. Ok. Fica a lição, sempre pergunte 2 vezes, não tem vergonha de perguntar Eu 2 vezes, perguntei. é melhor do que fazer isso. A questão é que eu fui assim, eu tava tipo digitando do jeito que eu entendi como pronunciava, Tu fez o teu entendeu? melhor, Esther. Eu fiz o meu melhor. E daí como não era um nome, tipo assim, não era assim, compra, sei lá, digamos, chutar uma garrafa. Era um nome de uma marca, de alguma coisa que eu não sabia o que significava. Sim. Então eu não tinha, tipo, esse conhecimento. E eu peguei e falei assim, mano, não sei o que é, entendeu? Aí eu joguei no Google enquanto eu descia elevador, assim. E mesmo assim, no Google, eu falei, cara, não consigo entender. E daí eu fui lá e eu pedi pra um atendente me ajudar, assim. Eu falei, eu preciso comprar isso, o que é isso?
Quando eu trabalhava na IKEA, a galera ficava sempre perguntando pra mim, tu pode ver se tem essa lençol aqui em outra loja, na loja de Etobicoke. Aí eles falavam, loja de Etobicoke. Aí eu escrevia, tipo, tobacco, tipo, tá ligado? T-O-B-A-C-E, e nada vinha. Aí teve um dia, tipo, esqueci daquilo, que eu fui no drop-down menu, que é, tipo, sabe, como se fala drop-down menu em português? Na caixinha que tem as opções pra selecionar, assim. Na flechinha que tem, tipo, tu aperta no site, e aí tem várias opções pra selecionar. Tipo filtro de categoria, assim? O menu de múltiplas opções. Menu de múltiplas opções. Acho que essa é a forma mais técnica. E aí eu vi uma cidade lá que era Etobicoke. Sabe? Tipo, E-T-O-B-O Coke. Tipo, de Coca-Cola. Aí eu falei, meu Deus, eu achava que o nome da cidade era, tipo, tabaco. Tá louca. Só que eles falam tão rápido. E uma coisa legal que vocês estavam falando antes ali, do como que o inglês é direto, né? Aqui no Canadá eu consigo ver muito bem isso, porque todas as embalagens são em francês e em inglês. E eu tive que fazer etiqueta de composição já, embalagem, nas duas línguas também. E o francês também é uma língua de origem latina, né? Parecido com o português, as coisas são muito mais extensas, os textos são muito mais extensos. E aí, o que eu escrevia em francês dava, tipo, 4 linhas, e o que eu escrevia em inglês dava 2 linhas. O resumo da minha tese foi exatamente assim. Eu escrevi a tese, teoricamente, em português europeu. Não é nem perto, mas tem alguma coisa. Então, o resumo em português europeu era, sei lá, 12 linhas. Aí, o abstract em francês, 10 linhas. O resumé em francês, 10 linhas. O abstract em inglês, 7. Deixou minha tese muito sem graça, muito simples, muito direta. Eu disse, eu não vou traduzir isso pra inglês, vai sobrar o quê? 70 páginas? Parece que perde a graça, não sei, eu tenho essa sensação, assim. Não, e aqui eles usam muito por palavra, né? Tipo, por exemplo, você vai fazer uma dissertação, você tem que escrever lá 30 mil palavras, que é uma coisa que você tem que contar a palavra. Sim. E como não é uma língua que você consegue enrolar, eu tenho uma amiga que tá, tipo, fazendo um curso e que ela falou, cara, eu não consigo, tipo, já cheguei nas 15 mil palavras, eu não sei mais aonde tirar palavras pra escrever, porque você não consegue fazer o que a gente faz no português, né? Sim. Então, assim, é muito mais complicado essa questão do inglês ser tão compacto quando você tá... Até no Grammarly, voltando de novo, não é propaganda, pessoal, mas quando tu coloca várias palavras, ele corta várias às vezes. Ou, tipo, quando tenta ser cordial. Can you please, kindly... Ele pega e, tipo, manda cortar tudo, fala, tipo, corta esse kindly se você quer uma linguagem confiante. E é muito interessante isso. Eu acho que no inglês aqui da América do Norte também, não sei como é que é na Europa, pra escrever textos, pelo que eu vejo o pessoal da área de marketing falando, que eu também tô num grupo de pessoas que trabalham com marketing aqui, eles falam muito da importância de acompanhar clássicos da cultura pop americana, norte-americana, e colocar essas referências nos textos que você escreve ou nas campanhas de marketing que você promove. Sobre aprender inglês aqui, eu acho que é importante, assim, pra gente, se a gente tem essa vontade de se adaptar e ao meio do país, né, de consumir e fazer uma listinha de filmes que são clássicos do país que você tá morando, né, pra entender as piadas no bar que a galera fala, às vezes fica assim, o que tá falando? Aqui, eu notei aqui na Holanda, eles adoram um trocadilho. Eles usam trocadilho pra absolutamente tudo. Propaganda na rua, tudo. As minhas colegas do escritório usam muito trocadilho. Toda vez que elas vão criar texto pra redes sociais, tem sempre um trocadilho. E eu não sei se eu estudei jornalismo no Brasil também, e eu não sei se é porque no jornalismo brasileiro, trocadilho é absolutamente errado. É um gigantesco não do teu editor, tipo, é infantil, é amador, tu não faz isso. Então, usar trocadilho pra mim é tipo, não, é feio, mas as pessoas amam. Então, aos pouquinhos eu tô cedendo. E eles são muito bons, eles fazem trocadilhos incríveis, na verdade. Que eu fico, nossa, isso foi muito inteligente. Mas, tipo, a minha empresa chama Stitch. E eles usam o Stitch pra absolutamente tudo. Tipo, a festa de Halloween é Stitchoween.
Ah, sim. Aqui também é muito comum isso. Stitch a Christmas, tudo eu acho assim, eu acho meio infantil. Mas eu acabei acostumando, agora eu já acho meio bonitinho. Eu curto hoje em dia. Eu até tava criando uma planilha esses dias no trabalho. E aí tinha uma coluna que era requester, que era a pessoa que tava pedindo aquilo, que tava requisitando. Aí eu coloquei. O setor que eu trabalho são trims de aviamentos. E aí eu coloquei o nome, tipo, de exemplo, da linha de exemplo daquela planilha como Trimshia. E aí eu deixei lá e ninguém falou nada. Aí a minha chefe pegou, tirou um print e mandou no nosso grupo. Adorei isso. Eu tô pegando já as manias deles de colocar, tipo, trocadilho e criar palavras novas, né? Achei muito engraçado que eles adoraram. Porque tem um nome aqui famoso que é Trishia, né? E aí eu usei esse aí. Vamos então pular para séries novas do Netflix. Uma série que foi aí um case, né, de figurino que todo mundo amou. Se fala muito sobre a tendência, né, tendência gótica também. Mas esse podcast não é sobre tendências, é sobre vocabulário. Então eu vou passar para Raquel de novo para falar sobre uma das cenas do filme que marcaram ela. Na série Wandinha, né, recentemente lançada, não sei se todo mundo viu. Eu adorei, eu não sou muito fã de Família Addams, mas eu adorei, assim, como eles se retrataram. E aí, só pra dar um contexto também, eu vi essa série no momento que eu tava terminando o meu projeto de mestrado. E eu estudei sobre o female gaze, ou on menswear, né? Então é o olhar feminino na moda masculina. E aí eu tava vendo, foi até uma semana que eu tava terminando meu mestrado e eu tava muito doente. Eu falei, cara, não vou pegar no projeto agora, eu vou ver séries. Aí lançou lá a Wandinha. E aí teve uma cena específica que ela se arruma pro baile, né? Na verdade, ela não ia pro baile lá da sala dela, da escola dela. Mas o Tyler aparece no apartamento dela, aí ela se arruma. Aí a mãozinha lá também ajuda ela a se vestir. Ela aparece toda, né, com vestido e tal, enfim. E aí, quando o Tyler vê, ele fala assim, wow, you look... Aí ela interrompe ele e fala, unrecognizable, ridiculous, a classic example of the female objectification of the male gaze for the male gaze. Wow. You look... Unrecognizable, ridiculous, a classic example of female objectification for the male gaze. Amazing. E aí, quando eu vi essa cena, eu falei, meu Deus, meu mestrado tá na Wandinha. Tipo, what? E aí, minha mãe tava vendo comigo também, e minha mãe, assim, tá treinando inglês, né? E aí ela, eu escutei gays. Ela falou isso mesmo? Eu falei, falou e tal. Eu até printei a cena. Mas a palavra gays, né, G-A-Z-E, ela era nova pra mim, que eu não costumava usar, assim, até eu começar a estudar sobre isso. E ela é mais comum do que parece, assim, na verdade é uma palavra que se usa muito mais em teoria do que no dia a dia, né, porque se refere ao olhar, né, como substantivo, mas assim, no dia a dia a gente usa, né, stare at someone, look at someone, e não, tipo, he's gazing at me, parece muito mais formal. E até quando eu tava explicando pra brasileiros, assim, sobre o meu tema, tipo, eu falava, the female gaze. E eles, tipo, gaze, tipo, G-A-Y-S. Eu falei, não, gente, não é gaze, é gaze, né? É com Z. E aí, enfim, é uma palavra que eu comecei a usar muito pra se referir, né, a essa questão do estudo do olhar, Freud e Lacan também basearam a minha referência teórica. Eles têm estudos referentes a isso e é justamente a questão do olhar do outro sobre a gente. Então, tem muito essa questão do outro, do papel do outro a nós, né? Então, relacionando com moda aqui, é muito isso, assim. É tipo o gaze do outro sobre a gente. O que a gente veste, a gente dá uma percepção pro outro. E o outro só percebe isso porque ele olha pra gente. Então, assim, entrando em várias complexidades aqui, mas é uma palavrinha que eu tenho usado recentemente. E, enfim, se vocês quiserem começar a aplicar por aí... Tem algum sinônimo para essa palavra? Ou alguma, sei lá,
Cara, então, O que tu usava Side, nos textos look. pra não repetir tanto gays, ou tu propositalmente tinha que repetir gays sempre? Então, o gays em letra maiúscula tem, né? Porque daí quando ele, por exemplo, a teoria do gays segundo Lacan, ou tipo gays segundo Freud, que aí é mais por um conceito de voyeurismo e tal, aí eu não podia mudar porque eu tenho que usar em letra maiúscula. Mas aí pra dar uma gambiarrazinha aí, né, que a gente sempre tem que fazer, daí eu tentava, tipo, procurar por palavras tipo perspective, look... tudo vision, né? Tudo relacionado à visão, assim, ao olhar. Daí é uma lista de coisas. E aí eu tentava encaixar, às vezes funcionava, às vezes não. Mas normalmente teve muita repetição porque eu tinha que usar o gays em letra maiúscula, né? Sim. Então não tem muito como substituir. Eu mandei o link da pesquisa do teu mestrado pro meu marido preencher, e aí ele falou, nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Uma das perguntas que você fez era, qual que é a tua opinião sobre quando um homem fala a opinião dele sobre a roupa da mulher? Beleza. Agora, qual que é a tua opinião quando a mulher opina sobre a roupa do homem? Ele falou, nossa, que interessante, nunca tinha pensado nisso. É porque, tipo assim, a palavra gays também, ela é mais usada no cinema do que na moda, né? E aí, a minha pesquisa foi justamente isso, tipo, tentar pegar meio que um conceito que é muito usado no cinema e trazer um pouco pra comunicação de moda. E o male gaze, que é justamente o que a Wandinha fala, é o olhar masculino, né? Sim. E normalmente o olhar masculino sobre a mulher, que geralmente é a mulher objetificada, né? Ela é meio que o objeto do espectador homem. Então, é uma idealização, enfim, tem várias questões nesse sentido. E aí, várias diretoras, Sofia Coppola, Celine Sciamma, enfim, elas têm rebatido esse conceito de male gaze e falado sobre female gaze. Então, elas têm produzido filmes que retratam a mulher agora sobre uma perspectiva de outra mulher, entendeu? Então, assim, como é a mulher olhando pra mulher e como é o homem olhando pra mulher. Tem diferenças, assim, grandes. E aí, o meu mestrado foi uma mulher olhando, ou várias mulheres olhando pro homem, né? Vestidos, principalmente, porque eu tava falando muito de moda. Então, eu produzi no final uma revista de moda masculina que foi produzida só por mulheres. Então, a redação inteira eram mulheres e a gente falava sobre o homem o tempo inteiro. Então, foi legal pra ver essas diferenças. E aí, nessa pesquisa que seu marido respondeu, era justamente isso. Porque, assim, tem aquele clichê da mulher opinar da roupa do homem, né? Tipo, aquela coisa bem clichêzona do tipo, não, amor, você não vai sair de casa assim. Tipo, não, escolhe essa roupa. Ou da mulher também ter uma opinião um pouco mais, tipo, elevada sobre o que o marido vai vestir, porque ela tem um senso estético melhor. Tem que combinar com ela, às vezes. Exato. E o homem, tipo, não liga muito pra moda e tal. E aí, só que quando você inverte isso, quando é o homem falando, tipo, imagina essa cena, tipo, não, amor, você não vai sair de casa assim. Ela vem de outro lugar, sabe? Sim. Ela vem de outra coisa. E aí foi uma pegadinha, na verdade, essa pergunta. Porque a maioria dos que comentaram depois, né, nos comentários livres, falaram, tipo, não, Raquel, mas são de naturezas diferentes essas perguntas. Eu falei, ainda bem que vocês perceberam, porque não é a mesma coisa, né? Então, enfim, foi uma pesquisa muito legal, que eu tô vendo como é que eu consigo compartilhar ela por inteiro, assim. Can you please spell Gabbana? Vamos agora, então, pular para o nosso outro bloco sobre frases com um sentido figurado. A gente não tinha falado ainda sobre Sex and the City, mas tá na nossa lista, um dos filmes aí mais amados também. Então, eu sou muito, muito fã da série e elas têm frases sobre absolutamente tudo, né? Inclusive, o branco do Labor Day, a Samantha fala sobre isso num episódio clássico, sobre os marinheiros que chegam em Nova York na altura do Labor Day. Mas tem uma frase que é a minha frase preferida da série, né? Tipo, das primeiras 6 temporadas, que quando a Carrie tá com um problema financeiro, ela precisa recomprar o apartamento dela, uma coisa assim. E a Miranda diz assim, tá, mas tu nunca salvou dinheiro, né? E ela, I like my money where I can see it, hanging in my closet. I like my money right where I can see it, hanging in my closet. Então, o hanging in, a roupa tá pendurada e o dinheiro dela tá em roupa. Isso é bastante evidente, mas é uma
brincadeira figurativa que o inglês usa muito, que, né, tipo, é o dinheiro hanging in my closet. Tem algumas coisas, e isso é eu saber muito bem a língua e brincar com ela. Porque se tu não domina a língua dessa forma, tu não pode fazer essas brincadeiras. Eles fazem muito, mas com muito domínio do que estão falando. Então, o inglês, ele é uma língua muito óbvia, muito clara, muito direta. Aqui, o recorte para a Carrie é escritora, então ela faz incríveis jogos com as palavras o tempo todo, usando sexo e moda como uma forma de descrever a relação dela e das amigas com a vida, né? Uhum. E aí a outra frase é... The fact is, sometimes it's hard to walk in a single woman's shoes. That's why we need really special ones now and then, to make the walk a little more fun. Aqui também ela faz uma brincadeira, e é uma frase que a gente vai ver depois de novo, que é walk in someone's shoes, que é o calçar os sapatos de alguém e que é experimentar a vida sob essa perspectiva, que também é uma coisa que se usa muito em pesquisa qualitativa, que é o criar alteridade e empatia com o objeto que tu está estudando. A gente usa essa referência também, walk in someone's shoes, para se colocar no lugar do outro e entender a perspectiva daquela outra pessoa. Mas eu gosto muito dessa frase que brinca com os sapatos, porque eu sou muito dessa... Melhor, desses dois pequenos ensinamentos da Carrie, que são absolutamente errados do ponto de vista financeiro, mas maravilhosos do meu ponto de vista de também a single woman. E eu tenho os meus sapatos lindos para fazer a minha caminhada um pouco mais fácil e divertida. Eu vou contestar uma coisa sobre isso, que ela não está 100% errada, porque eu li uma matéria não muito tempo atrás sobre pessoas que colecionam bolsas e as vantagens de você colecionar bolsas de marcas, e elas são consideradas hoje artigos de luxo, como se você estivesse comprando um quadro de um pintor extremamente grande e famoso, desses assim, tipo de leilão. E hoje em dia elas são consideradas investimentos, porque no momento que você compra ela tem um preço e, obviamente, como qualquer investimento, ele corre o risco dela não, daqui, sei lá, 10 anos, ela não valer o valor que você espera. Mas ela pode valer muito mais do que você pagou no passado. Então, a Carrie também não está completamente errada. Não. Ela tinha um ponto de razão. Eu tenho ouvido falar muito sobre isso também, sobre colecionar bolsas. E é uma coisa interessante que a gente começou, que eu pelo menos só comecei a ouvir falar sobre isso há pouco tempo. Só que tem muito homem já há algum tempo colecionando tênis. Eu sei. Né? Fazendo fila nas lojas, e aí era normal. Aí colecionar tênis é de boa, aí a pessoa é inteligente. Agora, como bolsa tá relacionado a isso mais do feminino, né? Tem ainda essa barreira de fazer as pessoas não olharem só como futilidade e como investimento também. E é um investimento, eu super entendo. Eu lembro assim, a primeira vez que eu entrei numa loja da Chanel na vida foi em 2012, primeira vez que eu visitei Paris. E eu queria ir na Cambon, na Chanel original. Eu tremia na frente, gente. Foi muito simbólico, assim. Eu tremia, tipo, me segurando pra não chorar. E as minhas amigas, que não são da moda, simplesmente entraram na loja. Tipo, tu não vem? E eu fico olhando pra elas assim, what the fuck? Vocês acham que vocês vão entrar aí dentro? Eu posso entrar aí dentro? Tipo, território sagrado, sabe? Tipo, o que vocês estão fazendo? Reza uma Maria antes de entrar. E aí, o segurança abrindo a porta pra mim, dizendo assim, tu não vai entrar? E eu, desculpa, tá, entrei. Enfim, dei o rolê lá dentro e tal. Andei tudo, eles são muito legais, o atendimento é incrível. Comprei uma coisinha pequena, só pra dizer que comprei uma coisa na Cambon. E aí, eu lembro que eu tava olhando as bolsas. Na época, eu não era mais estudante, mas acho que eu tava fazendo mestrado, talvez, não lembro. Mas eu tava, tipo, on a budget. Então, eu tinha, sei lá, aquele dinheiro garantido pra viagem, e aquela era primeiro, segundo dia de viagem. E aí, eu lembro que eu vi uma Chanel pequenininha, uma bolsa azul marinho, uma flap, e que eu olhei e tava 800 euros na época. E eu, olha, é comprável? Tipo, achei que fosse mais? Ok. Aí, aquele exercício rápido que a cabeça faz. Não, eu tenho esse dinheiro agora, mas aí eu vou passar fome nos próximos 20 dias. Não, tá. Ok, vamos botar a cabeça no lugar, Lívia. E aí, daqui a pouco, quando eu fui anos depois, acho que, sei lá, ano passado, fui fazer a mesma coisa, entrei na loja, tá 5 mil a mesma bolsa. Nossa! Eu me arrependi muito de não ter passado fome naquele verão. Então, é realmente essa a diferença de valor
de 10 anos atrás, sabe? Então, Sim. Caramba, inflação, hein? Eu não sei quantos por cento que deu aí de 800 para 5 mil. não é inflação, é pura e simples estratégia. A Chanel decidiu isso e a Hermès também como estratégia faz uns 3 anos atrás, antes da pandemia, quando deu o boom do consumo, principalmente dos mercados asiáticos. E determinados grupos de população estavam usando Chanel como quem usa Michael Kors. E aí isso não foi bom pra marca. Então, nada contra Michael Kors, não é isso. Mas, enfim, são marcas premium versus marcas luxo. E aí a Chanel resolveu, a Chanel e a Hermès, e a Prada também, aí no fim todas subiram absurdamente os preços. E mesmo assim estão vendendo feito água. Crise? Oi? Cadê? Na pandemia mesmo, falando de pandemia, você, tipo, acho que, se eu não tô errada, foi da Hermès mesmo, porque tinha fila, tipo, pra comprar coisas durante a pandemia, tipo, na China. Eles venderam, acho que a bolsa mais cara da história da Hermès durante a pandemia, se eu não estou errada, foi na China. Não tenho certeza agora da localização. Teve um episódio que eu fiz faz muito tempo já, foi em 2021, que era sobre o mercado de luxo. Eu até vou deixar na descrição para quem quiser escutar. Eu não lembro mais exatamente de todos os detalhes sobre esse episódio, mas a gente falou muito sobre o mercado de luxo ser o mercado que não teve queda de vendas durante a pandemia, né? E não só de roupas de luxo, mas também carros de luxo. Então vou deixar na descrição para vocês verem lá. Boa. Também tem uma matéria em anexo na descrição do episódio. Bem interessante. Mas, voltando às palavras com o sentido figurado, né? Eu não lembrava que eu usava isso, tipo, de essa frase que tu tinha comentado de me colocar no lugar do outro, me colocar no sapato do outro. Como é que é a frase? Eu não lembro disso em português. Eu não sei se a gente usa em português, mas talvez porque eu use há algum tempo, eu meio que acostumei. Mas é calçar os sapatos do outro, não é? Não faz sentido? Em português eu não lembro dessa expressão. Acho que não, né? Eu não lembro da expressão, mas eu consigo... Pra mim faz sentido, mas eu não sei se é por causa do inglês ou se é porque, tipo, existe no português. Mas aí, né, tipo, puxando a da Lívia, uma das minhas frases, ela é bem parecida com essa, que também é do Diabo Veste Prada, que a Emily fala pra nova Emily, depois que a Indy simplesmente vai embora... you have a very large shoes to fill. But I suppose I could help you out. I will have Roy pick them up this afternoon. Thanks, Emma. I appreciate it. Good luck. You have some very large shoes to fill. Hope you know that. E daí é justamente isso, é uma comparação com a questão de que a Andy cresceu tanto ali dentro que ela colocou um novo patamar para as próximas assistentes da Miranda, né? Então ela faz essa comparação, tipo, de um sapato gigantesco que ela agora tem que vestir e que você tem que, tipo, chegar nisso aqui para você ganhar o respeito. Muito bom. Aí começamos com o Diabo Veste Prada, então, e terminamos o episódio com o Diabo Veste Prada. Não quero botar pressão aí nos próximos convidados do Fashion Vocab de março, mas as convidadas desse primeiro episódio foram fantásticas, então as próximas pessoas vão ter um very large shoes to fill. Como entrevistada aqui, meninas, muito obrigada por terem aceitado de novo, foram fantásticas e tenho certeza que vai ser um sucesso. Meninas, deixem as redes sociais de vocês aí pra quem quiser mandar mais perguntas. Então, meu Instagram é @Raquel com CH Sabino _. Outras redes sociais eu tenho, mas assim, eu passo mais tempo no Instagram, então é mais fácil mandar mensagem por lá. A mesma coisa, eu também tenho várias outras redes sociais, mas eu já sou meio difícil de responder no Instagram também, então se eu não te responder, me chama uma segunda vez que eu vou responder, né, eu acabo dando uma prioridade. Meu Instagram é @s.Stephanie, tipo Stephanie, com PHA, melhor se letrar, S.TEPHANIE, Wenger, WEENGER, não é fácil, gente. Mas provavelmente a Mari vai escrever, então assim, copia e cola, vocês me acham por lá. Eu já falei em outro podcast, então vocês vão me achar fácil.
E se quiserem me achar também no LinkedIn eu uso bastante, e no Instagram é o mesmo handle, então é Lívia Pinem, tudo junto, e o meu Pinem escreve Pinente, com temudo no final. E vocês já sabem, se quiserem mandar mensagens pra mim, me mandem mensagem no Instagram, @modanamochila. Se você chegou até aqui, na realidade, é porque você gostou desse episódio, então vai lá, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify também, dá 5 estrelas pra gente e nos sigam lá. Beijinhos e até o próximo!